E aí pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês. Esse vídeo pessoal vai ser um tira dúvidas aqui. E eu coloquei primeira parte porque provavelmente eu vou dividir esse vídeo em 2 ou 3 partes. Vai depender aqui do tempo, ok? Para não ficar muito extenso, eu pretendo fazer vídeos aí com 15 minutos a 20 minutos cada um, né? Então vamos lá. Para não ser muito enrolada, como vai ser um tira dúvidas aqui, eu selecionei simples perguntas aqui, mas que muita gente faz para mim aqui no WhatsApp ou até mesmo aqui no canal. Uma das perguntas é o seguinte: eu vou tratar, né, como calcular o resistor para fazer a luminária. Pessoal, já adiantando aqui já para vocês, vamos fazer os amigos perder tempo. Essa primeira parte eu vou tratar sobre resistores, certo? Sobre cálculo, como calcular resistor, papapá e etc. Quem já souber fazer isso, beleza, pula para a próxima parte, se tiver curiosidade no que vai se tratar, certo? Mas se você já sabe calcular resistor, já sabe escolher o resistor ideal para o seu projeto, então esse vídeo aqui não é para você, certo? Isso aqui, para você não perder tempo, eu já vou dizendo, mas mesmo assim deixa um like aí, certo? Para você não perder tempo, então eu já estou explicando aqui que eu vou tratar sobre cálculo de resistor, ok? Valeu. Primeira questão aqui, eu vou tratar como calcular o resistor, né, para fazer sua luminária. O segundo, como saber a potência ideal para seu resistor. Isso aqui é importante porque teve um amigo aí, um colega, que deixou na descrição ou nos comentários, ele achou, né, que o resistor teria que ser equivalente à potência do LED, né? Ou seja, se eu tenho 3 LEDs de 3 watts, provavelmente eu ia ter o que? 9 watts, né? Então meu resistor teria que ser equivalente a esse valor de potência para aguentar todo o supapo de fogo. Mas não, pessoal, não é assim que se calcula, certo? Assista o vídeo até o fim que vocês vão entender e sair daqui já craque mesmo no assunto. Ligo os LEDs em série ou em paralelo? Bom, eu prefiro particularmente ligar eles em série, né, e depois ligar em paralelo. Porque existe uma grande facilidade de você achar fontes chaveadas aí de alta tensão, mas de pouca corrente. Por exemplo, você acha a fonte aí de 60 volts, de 10 amperes, de 20 amperes, de 30 amperes. Você acha até de 60 amperes também, já tem gente que faz fonte de todo jeito. Mas é difícil achar uma fonte de 3.6 volts de 10 amperes. Então não tem lógica ligar muitos LEDs em paralelo, porque vai consumir muita corrente e pouca tensão. Vai ter pouca tensão para isso. Então até para projetar uma fonte como essa é difícil, ok? Então o mais certo é utilizar em série, depois dependendo do seu projeto você vai colocando ali em paralelo, ok? Próxima parte aqui, pessoal, isso aqui é interessante que eu vou tratar no final do vídeo a respeito disso aqui, mas eu vou adiantando aqui para vocês, para a gente não perder muito tempo no cálculo dos resistores. Isso aqui é o seguinte: qual a melhor forma, né? Tá aqui, ó. Qual seria o correto para fonte de 12 volts, 10 amperes, 120 watts? Na verdade, os três aqui dá certo, certo? A diferença aqui vai ser em gasto. Aqui eu tenho um gasto de LED, aqui eu tenho um gasto, não tenho um gasto de resistência. E aqui ainda vai, né? Eu prefiro desse jeito aqui, certo? Com LED com resistor, ok? Dessa forma aqui, vocês vão só pegar a fonte lá 12 volts, tem um tripodezinho, vocês vão regular para 10,8, se vocês forem alimentar os LEDs 3,6 volts, vocês botam lá no tripode lá, regula a saída para 10,8 volts, vocês vão ter a tensão ideal aqui para os LEDs, certo? Lembrando que a partir do momento que você abaixa a saída da tensão da fonte, você também altera a saída da corrente e a potência, né, que a fonte poderia lhe dar. Mas esse caso aqui, como é pouca coisa, não ia alterar muito não, ok? Nem ia forçar muito a fonte, nem ia forçar os LEDs. Desse outro jeito aqui, para mim é o ideal. Como eu sempre costumo dizer, o equipamento profissional, quem faz é o profissional, é você. Se você fizer da forma certa, com certeza você vai se tornar um bom profissional, certo? Então, desse jeito é algo profissional? Eu não acho.
Se você está alimentando com uma fonte de 12 volts, você terá que ter 12 volts, certo? E aqui o ideal seria a resistência. Se fosse assim, as luminárias industriais, a gente vê, se a gente abrir ela, tudo tá, a gente vê que em série dos LEDs, em série você vê que tem um resistor para cada ramo lá de LED. Dessa outra forma aqui você vai gastar com muito LED, o que seria mais gasto do que o resistor. E você ia ter pouca potência. A única vantagem é que você iria ter mais durabilidade no LED, pois os LEDs aqui iriam trabalhar com 50%. Né? Ou seja, a potência dele aqui, 2 LEDs desse aqui ia ser equivalente a 3 watts de potência. Né? Ou seja, nesses 4 LED aqui você teria 6 watts de potência. Okay? Isso aqui eu vou tratar no final do vídeo. Né? Não sei se vai ficar nessa primeira parte, talvez fique na segunda, talvez fique na terceira. Eu não sei quantas partes ainda vai ser esse vídeo. Mas isso aqui a gente vai tratar no final, certo? Então vamos partir aqui para o resistor. O resistor, pessoal, é o seguinte. Eu tenho lá 3 LEDs em série com resistor. Qual resistor? A gente ainda não sabe, não foi calculado. Então assim, os 2 últimos vídeos eu já falei a respeito de resistor. Vou tratar novamente agora, mas dessa vez vou tratar diferente. Vai ser cálculo mesmo na marra aqui. Para quem tem alergia à matemática, não se preocupa não, porque vai ajudar da melhor forma possível. Para iniciarmos aí, eu vou trabalhar com o triângulo de potência, né? Por que triângulo de potência? Aqui em cima a gente já tem logo de cara o P, né? Potência. É essa potência aqui que a gente vai dividir, né? Pela corrente e pela tensão. Ok? Lembrando que triângulo de potência, o P está em cima, certo? Ele está sobre o E, está sobre o I. Tem um tracinho aqui no meio, a gente considera como divisão, certo? Como o E está do lado, o E está do lado ao I, né? Então ele multiplica, certo? Se o I tivesse no lugar do E e o E no lugar do I, também seria a mesma forma. Se multiplicando um outro vai dar o mesmo resultado, certo? Só que aqui vai ser o seguinte, pessoal. O P eu dividindo ele pelo I, ou seja, se eu dividir a potência do meu LED pela corrente do meu LED, eu vou ter o valor da tensão que eu devo aplicar nesse meu LED, certo? E se eu pegar esse P e dividir pela minha tensão, se eu pegar a minha potência e dividir pela tensão, eu vou saber o resultado da corrente, certo? Então, vamos lá, vamos aqui no passo a passo. Pronto, calcular a corrente. Primeiramente, eu vou falar um pouco eu não vou tratar um pouco do contraditório que existe no datasheet, quando a gente compra o LED, tem lá, né? LED 3.6 a 3.8, 700 mA, 3 watts de potência, né? Sempre tem isso, né? É raro a gente ver um LED que tenha lá 83, 830 mA, né? Muito raro. Mas aqui a gente vai logo de cara entender aqui. Eu vou até alterar isso aqui. Eu vou botar 0,7, né? Que seria ampere. 0,7 ampere. Mas perceba que o cálculo aqui vai estar totalmente errado. Por quê? Porque vamos lá. Aqui a tensão, ó. Eu tenho uma tensão aqui de 3,6 volts. Mas eu quero saber da minha corrente. Se eu pegar essa... Como é que eu faço aqui, David? Então, eu vou pegar a potência, vou dividir pela tensão e vou ter o valor da minha corrente. Será que o valor da minha corrente vai dar os 700 mA que nem diz o datasheet? Vamos verificar? Vamos aqui no passo a passo, ó. Eu tenho 3 de potência. 3 de potência eu vou dividir pela minha tensão, que é 3,6 volts. Eu vou ter 0,83 mA. Ou 83 ampere, né? Aqui já está convertido para ampere. Poxa, tem algo errado. Então qual seria o correto? Se eu preciso saber qual é a tensão que eu tenho que aplicar no meu LED para ele ter esse resultado aqui, eu tenho que fazer o que? Pegar a potência e dividir pela corrente. Eu vou ter a tensão ideal para esse LED chegar, né, nessa potência ideal. Como é que eu vou ter isso aqui? Vou pegar 3 watts de potência, né, que é o que tem no datasheet. Vou dividir pela corrente. A corrente lá no datasheet diz que é 700, né? Então 0,7, certo? Eu vou ter um valor aqui, ó, de 4,28 volts. A gente anula esses aqui, a gente vai ter 4,28 volts. Vixe, mas será que se eu aplicar 4,28 volts não vai queimar meu LED? Eu acredito que vá, né? É mais fácil, vamos entender o seguinte, pessoal. Para o vídeo não ficar muito extenso e que a gente ainda vai calcular corretamente
o resistor, mas a gente tem que entender que para achar o resistor correto, né, ideal, a gente precisa conhecer, saber, ter certeza, certo, da corrente que vai passar por essa sequência de LEDs aqui em série. Não adianta eu confiar no meu datasheet lá no datasheet está dizendo que é 700 mA. Mas não é assim. Seu datasheet está dizendo uma coisa, mas verifica com um aperímetro para ver quanto é que vai estar, né? Porque é o mais correto. Por quê? Porque uma fonte você vai poder aplicar 3,6 volts, mas você não vai em uma fonte conseguir aplicar 700 mA. Você não vai forçar os LEDs a receber esses 700 mA. Esse 700 mA ele só vai vir aos LEDs se os LEDs tivessem sido projetados para isso, certo? Tivesse sido projetado para isso. É muito simples de entender isso. Você pode botar 0 volts, pode botar 1 volt, 700 mA. Ele não vai acender 3 watts de potência não, ok? É mais fácil você aplicar a tensão adequada, que é 3,6 volts, e verificar a corrente que ele está puxando. Certo? Porque ele vai puxar a corrente, ele não vai receber a força, uma corrente que ele não necessita. Ele vai puxar o que ele precisa, ok? Isso é simples. Então, vamos aqui, vamos fazer o correto, né? Vou até voltar aqui, que aqui é 0,83, ok? Então a gente já viu que aqui tem uma contradição, né? Então por esse motivo eu digo a vocês, teste com multímetro. Depois eu vou mostrar a vocês a melhor forma de testar aqui com multímetro, para saber a corrente ideal, certo? Vou botar uma imagenzinha para que vocês entendam aí como fazer isso. Então aqui pronto, vamos supor, eu vou partir pelo certo, Vou partir pelo certo. Eu medi lá, tudo bem, pela lógica, para mim ter 3 watts de potência, né, eu preciso ter essa corrente de 0,83 ampere, certo? Então eu vou pegar esses 3 watts de potência, eu vou dividir novamente por 0,6, ou de 3,6 eu vou ter 0,83 de corrente, né, nesses LEDs. Isso é o que era para acontecer, né? Mas como eu disse, vamos fazer a verificação antes, ok? Então, para mim saber o resistor, no cálculo do resistor, eu preciso primeiramente saber a corrente adequada, né? A corrente certa que esses LEDs vão puxar, ok? Então, isso aqui, pessoal, é calcular a tensão. Isso aqui é só para tirar a prova, certo? Eu preciso tirar a prova aqui, saber se realmente meus LEDs estão sendo alimentados com 3,6 volts. Então, como é que se faz? Você vai pegar apenas lá tá dizendo ali, ó. Tá dizendo o que? P sobre o I é igual a E, né? Então P é potência, 3 dividido pela corrente, 0,83. Ele é igual a minha tensão. Minha tensão é 3,6 volts. Ok? 3,6 volts. Se minha corrente fosse 700 mA, então qual seria o resultado? Eu tenho 3 volts, ou 3 de potência. Vou dividir por 0,7, eu teria quanto? 4,28 volts. Então isso aqui já está totalmente errado. Ok? Então provavelmente a gente vai ficar com esse 0,83 ampere. Certo? Para a gente saber o resistor. Ok? Mas como eu disse, repito e reforço. Verifiquem sempre a corrente que os LEDs vão puxar depois que você fizer uma série. Verifique qual é a corrente que eles vão puxar para vocês colocar o resistor adequado para isso. Aqui é o cálculo para a gente saber também a potência, né? Se realmente é 3, né? Então a potência também, para não perder muito tempo aqui, isso é simples, é só para tirar a prova. É minha tensão, se eu tenho 3,6, eu vou multiplicar pela minha corrente, que é 0,83. Então vou ter aí 3 watts de potência. Ah, David, quase 3, né? Vamos considerar 3 aí, por causa de pouquinha coisa. Ah, mas se fosse lá 700 mA, quanto de potência eu ia ter? É simples também, você pega lá a tensão, 3,6 volts, que foi o que você aplicou na sua fonte, né, regulável, né, você aplicou lá 3,6, você verificou a corrente, a corrente deu 700, aí você pega lá e multiplica por 0,5, né, ou 0,7,
que é 700, você vai ter aí 2,5 watts de potência. Ok? Não chegou aos 3 watts de potência. Ok? Então verifica sempre isso. Se de repente lá você está alimentando com 3,6 e deu 500 mAh, por exemplo, você vai pegar, multiplicar por 0,5, né? E ele vai dizer quanto de potência o seu LED está consumindo. Aí é simples, você vai fazendo de acordo. Ok? Se der 9 volts ou 9, perdão pessoal, me enrolei aqui, ó. É 0,9, né? Que seria 900 mAh, né? Seria como 3,6 vezes 0,9, que seria 900 mAh, quase 1 ampere. Olha quanto de potência ele vai lhe dar. 3,2 volts. Aí o ideal seria o que? Diminui a tensão. Deixa o seu LED trabalhar com 3 watts de potência. Ok? Diminui a tensão. Se você viu que nesses 3,6 volts aqui está saindo, ele está consumindo aqui 900 mAh, baixa a tensão dele, que aí ele vai baixar a corrente. Certo? Baixa na corrente, ele vai baixar a potência de toda forma. Ok? Então pronto, a gente já tem um resultado aqui da prova. E aqui agora é simples, pessoal. A gente vai fazer o que? A gente vai pegar, vai aproveitar essa tensão, né, que vai cair sobre o LED. Aqui a gente calcula agora a tensão que vai ser puxada da fonte, né? Se a gente tem 3 LEDs de 3.6, né? Eu vou botar lá 3.6. A gente vai multiplicar por 3, que é a quantidade de LED, a gente vai ter 10,8 volts. Então esses 10,8 volts é o que vai cair, vai puxar da fonte, certo? Só os LEDs vão puxar da fonte esses 10,8 volts. Então aqui eu botei VLED é igual a 3,6 vezes 3, que no caso é a quantidade de LED, que é igual a 10,8. Então VLED é igual a 10,8. Beleza? Isso aqui também é importante. Memorize esse VLED aqui, que a gente vai tratar dele lá na frente. VLED é a tensão aplicada nesses 3 LEDs, certo? Então vamos lá. VCC. VCC é o que? VCC é a tensão de alimentação dos seus LEDs, né? De alimentação dos seus LEDs. Não é o que os seus LEDs estão consumindo, é o que você vai alimentar seus LEDs. Você tem uma fonte lá 12 volts. Então o VCC significa os 12 volts. E o VLED é o que a gente acabou de ver ali na frente, né? Anteriormente. E LED é a corrente, certo? Que é aquele 0,83. Vou colocar aqui para vocês entenderem melhor já o cálculo, né? Isso aqui é uma fórmula, isso aqui já é o cálculo com números. Então o R vai ser igual a 12 volts, que é a minha fonte, menos o que o meu LED vai consumir, dividido pela corrente que vai passar por ele. Ok? Então o resultado de 12 menos 10,8 é igual a 1,2 volts, né? Esse VR, né, que eu coloquei aqui, V de voltagem e R de resistor. Esse VR ele vai cair aonde? A gente vai agora sim chegar ao ponto do resistor. Ele vai cair no resistor. A gente vai ter que queimar esse 1,2 volts no resistor, certo? Então, para a gente saber qual resistor a gente vai usar, a gente só vai dividir ele pela corrente que vai passar por ele. Como ele está em série com LED, certo? O que tiver em série com LED vai para a mesma corrente e vai passar por um, passa por outro, certo? Então, se o resistor está em série com LED, ele também vai receber a mesma corrente de 700 ou de 830 mA. Então, a gente vai dividir, né, esse 1,2 dividido por 0,83. A gente vai ter uma resistência aí de 1,44 ohms, certo? Só que o comercial que a gente tem é o 1R5, né? Então, é estudo de um R5 seria o mais próximo. Então seria isso aí. Agora vamos calcular a potência, né? Calcular a potência do resistor, né? PR é P de potência, R de resistor, certo? V de voltagem e R de resistor. Então potência do resistor vai ser igual a voltagem do resistor multiplicado pela I, que I é o que? Corrente do LED, certo? Então P de potência, R de resistor, ok?
PR vai ser igual a VR multiplicado por IR, ou ILED, né? Que o resultado vai ser, né? Isso aqui é a fórmula, isso aqui já é o cálculo. PR vai ser igual a 1,2 volts, certo? Que é o que vai cair no resistor. É a tensão que sobra dos LEDs, vai ter que cair no resistor, multiplicado pela tensão dele, certo? Pela tensão que vai passar por ele. Tá lembrado que eu disse a você que se o resistor tiver em série com LED, a mesma corrente passará por LED, passará primeiramente pelo resistor, então a gente tem que colocar a mesma corrente, ok? Então, repetindo, é a tensão que cai sobre o resistor multiplicado pela corrente que passará por ele. O resultado é a potência. Certo? Então aqui não deu nenhum watts, deu quase 1 watts, deu 0,996 watts. Então o resistor ideal seria de 1 watts, não, eu só arredondei, mas o melhor a se colocar é um de 3 watts de potência aí, pelo menos, ok? Então é isso aí, pessoal, a primeira parte do vídeo é essa aí. Se você não deu para captar muito essas informações, assista o próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou tratar a respeito de fazer os mesmos cálculos, mas vou explicar algumas outras coisas. E deixa o like aí e compartilha. Valeu!